Bom dia, Central de Guarulhos. Agora vocês vão aprender o que é bom dia. Bom dia, Clube Exército Real. Bom dia! Então assim começa. Falaram que eu ia dirigir o culto, e aí me falaram ali atrás, dirige com cuidado. Tá? Passa dos limites, não excede os limites de velocidade. Mas a gente tem que passar uns recados especiais aqui, que o clube está fazendo algumas atividades e eles são todos assim meio acomodados, porque clube é movimento. O clube é dedicado para as crianças de 10 a 15 anos e o clube tem se preparado aí, a gente tem dado algumas instruções. Eles vão fazer algumas caminhadas, algumas saídas, né, para conhecermos os parques estaduais aqui de São Paulo. Eles vão conhecer o Parque Estadual Núcleo Pedra Grande, que é ali do lado do Horto Florestal. O clube vai estar lá, todo o clube, e depois alguns vão fazer uma expedição para conhecer o Pico das Agulhas Negras. E todos do clube estão fazendo a especialidade de escalada. Eu estou tremendo assim porque a responsabilidade é grande. 36 anos, né, Cacá? Não é assim tão fácil. Eu me lembro do Clube Exército Real, quando eu estudava aqui na Escola Adventista Maranata. O clube era aqui. A gente via os maiores vestidos com aquele uniforme de campo que tinha um chapéu, um boné, que parecia com o do Correio. E era muito bonito ver aquilo, e todos os meninos queriam fazer parte de um clube de desbravadores, mas só tinha o Exército Real funcionando aqui, em Guarulhos. E mais pra frente vocês vão entender que o Clube de Desbravadores Exército Real foi um dos, vamos dizer assim, precursores de todos os clubes aqui da região de Guarulhos. Todos os que estão aqui, os clubes que estão aqui, tiveram como base fundamental, como espelho, como alguém para se espelhar no Clube Exército Real. Pais, eu estava falando para o que as crianças estão fazendo, a especialidade de escalada. Se você chegar em casa e pegar seu filho com o pé no batente da porta, aquela subidinha que eles costumam fazer, põe as costas no batente e um pé no outro batente, vai subindo até o teto, eu falei que é para eles fazer isso, porque assim começa a escalar. E lá em casa, o Lucas está lá em cima, Larissa aqui embaixo. Eles começam pela parede, a porta já ficou pequena. Mas eu fico emocionado, porque se eu não ensinar os meus filhos, não vai adiantar nada ser desbravador, ser regional. Eu tenho que começar agora em casa. Eu deixei de ser regional porque a responsabilidade caiu agora lá em casa. Então, tudo que eu tenho feito em casa, todas as responsabilidades que o clube tem passado para mim, eu transmiti para eles e infelizmente, felizmente para alguns, eu vou passar agora para o Clube Exército Real nesse período que eu estou aqui. Eu agradeço muito a oportunidade e a responsabilidade de estar aqui. Eu estou um pouco emocionado assim porque a semana foi tumultuada. O inimigo sabe cada um dos pontos que você tem de fraqueza e ele começa a atacar. Ele vai querer tirar você de dentro da igreja justamente onde você acha que está tudo calmo. A Fabiana passou por isso essa semana. Para mim também não foi muito diferente. Porque assim que eu estava redigindo o sermão, as coisas em casa ficavam tumultuadas. Uma vez, enquanto eu fazia a preparação para um campuri, aconteceu uma coisa que eu tive que parar tudo e socorrer uma pessoa que tentou suicídio dentro de casa. Então, o inimigo sabe. E ele quer, e vocês vão ver no decorrer do sermão, que ele quer realmente acabar com as crianças da igreja. Vamos orar? Pai querido, quero te pedir que abençoe este culto, em especial seja com o Clube Exército Real. Ajuda-nos a entender, a compreender o que tem para essas crianças durante todas as gerações. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 21.
Alguém pode ler? O Sandro pode ler para a gente? Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Vai mais, pode ir. Mais, pode puxar. Isso. Tá bom. Não vai ter rapel na igreja. Pode deixar a corda aí. Obrigado. Vocês pensaram assim, o versículo fala sobre janela, estenderam uma corda, e essa corda bonita que vocês estão vendo é uma corda de escalada. Algumas particularidades sobre essa corda. Essa corda, ela é dinâmica, ela é feita de um material que dá para ela uma certa elasticidade. O escalador, quando cai de algum ponto em que ele está preso ali, essa corda retém o peso dele e não transmite todo o peso dele sobre ele, sobre o equipamento, através da corda, que amortece, e vocês vão ver que ela dá uma elasticidadezinha. Ela é feita do mesmo material que é feito a corda do bungee jump, que o pessoal pula e fica lá naquele elástico pulando. Esse material é feito justamente isso, para ela esticar, reter o peso e voltar. Como essa corda não é própria para o bungee jump, ela, para reter a carga, ela estica uma média de, para 1 metro que você cai, ela estica 4. Então ela retém o seu peso, depende da inclinação que você fez aí com ela, ela vai reter a carga do escalador. E para a gente dar início ao nosso sermão, a gente precisa de um representante do clube, que eu vou chamar aqui o Leonardo Hugo, da unidade Falcão. Cadê o Leonardo Hugo? Eis aqui está ele. Esse é o representante do clube. Tudo bom com você? Eu quero que você, agora representando, olhe lá para os seus amigos, você agora vai representar toda aquela geração ali, beleza? Eu vou pedir para você descer e segurar ali um lado da corda, tá bom? Amigos e irmãos, a vida tem oferecido para todas as gerações, todas as crianças do Clube Exército Real, representados ali pelo nosso amigo Leonardo, coisas que têm feito com que ele saísse dos eixos. E uma das coisas, os irmãos vão ter que colaborar comigo, que tem ajudado a tirar as crianças da igreja. Eu fiz esse sermão em 97, 98, e esse sermão era direcionado nessa parte, exclusivamente para um item de comunicação que acabava com tudo que a gente imagina que as crianças tinham de bom, que era a televisão. Mas eu fiz uma pesquisa com as crianças da igreja, fiz uma pesquisa até no clube, e há uma diferença assim entre 70% e 50%. Alguns preferem internet, outros preferem televisão. E para representar a nossa televisão, eu gostaria que a pessoa que vai representar a televisão se levantasse, né? A nossa televisão, ela está lá, olha só a nossa televisão, que linda. E fosse lá no outro lado da corda, a nossa televisão de 42 polegadas, tela plana, digital, aquela coisa fantástica que você conhece, né? Essa televisão, ela é assim, um dos meios de comunicação que antigamente, em casa, quando a gente comprou nossa primeira televisão de controle remoto, o meu pai não sabia como é que funcionava a coisa, e pegou o controle remoto, a televisão estava aqui, mudava de canal, punha do lado da televisão, sentava no sofá aqui, levantava, mudava de canal, punha do lado. Eu cheguei, olhei aquilo e falei: pai, você pode sentar no sofá que não dá choque não, é só apertar ali. E não sabia usar. A televisão evoluiu tanto que a internet percebeu, aliás, a televisão percebeu que a internet está roubando o público.
que um tem migrado para dentro do outro. As programações que você quer assistir numa TV a cabo, se você não tem TV a cabo, você vai na internet. Consegue ver ali alguns seriados. A internet, por sua vez, o que ela fez? Aumentou o acesso, aumentou a velocidade da transmissão de dados. E a gente sabe que com a evolução da tecnologia, a maioria das pessoas estão com um meio de entretenimento na sua mão. E eu sei que todos aqui têm ali os seus tablets, os seus celulares, os seus iPads, iPhones e aí tudo mais, que é tanta coisa que ai, né? Você está com um meio de entretenimento que é muito mais atrativo que o pregador dessa manhã. E que te dá uma vontadezinha, uma coceirinha na mão de querer dar uma olhada nos seus e-mails, de querer dar uma olhada ali nas suas redes sociais. E a primeira coisa que acontece quando a gente chega em casa depois do culto, é que as crianças, os jovens, os adultos, o que eles fazem? Ligam o computador para ver as suas fotos que eles acabaram de tirar dentro da igreja, para ver ela postada nos meios lá das redes sociais. E isso é fácil. Você pensa que seu pai não está vendo, você está com o celular ligado, você pega e se entrega, porque ele também tem um Facebook, um Twitter, e vê você lá assim, né? Ou então assim, né? Fazendo careta dentro da igreja. Infelizmente, esse meio de comunicação é uma arma que 80% da internet, isso são palavras de estudos de um pastor, o pastor Alexandre Martins disse isso, Fernando, 80% da internet é do diabo. Os outros 20%, sabe o que ele faz? Ele aluga pra gente. Ele toma conta. As crianças, quando estão ali sozinhas e você quer saber o controle que está acontecendo no seu filho, ele é tão ágil, eles são tão inteligentes que ele consegue ficar com o celular, brincando, jogando e conversando com você e prestando atenção na sua conversa. Essa geração é tão rápida que se eu perguntasse para o Lucas, o meu filho de 5 anos, Lucas, o que você está fazendo? Estou jogando agora. Não posso te atender, papai. Eu venho do serviço, e alguns aqui, os irmãos aqui me conhecem ali, que eu costumo correr ali no Bosque Maia, domingo de manhã, tenho acordado um pouco mais cedo, que eu venho para o clube depois. Eu cheguei em casa numa corrida, suado, choveu e precisava trocar a roupa logo. O Lucas estava jogando. Lucas, pega uma toalha para mim. Ele não olhou para mim e falou assim, não papai, abre ali o carro que tem uma toalha ali em cima da minha cadeirinha do carro. Eu falei, Lucas, agora, pega ali papai, eu estou jogando. A internet tem tomado o tempo das nossas crianças, tem feito com que elas tirem as suas fotos e coloquem ali os seus 5 minutos de fama sejam apreciados pelos seus amigos, ou às vezes roubado ali a sua foto e colocado em algum outro lugar que você não pode imaginar onde foi parar a foto. E aí os seus 5 minutos de fama fica ali para o mundo inteiro, e é isso que eu acho que a maioria das pessoas procuram, quando estão tirando fotos por aí, ou mesmo com todos os celulares agora. Você não tem celular com câmera? Os minutos que você pode perder são agora sim estrondosos. E a nossa televisão digital, ela já liga diretamente com a internet, não é isso? Você liga ela na tomada, ela já reconhece a sua rede Wi-Fi de casa, consegue abrir ali as suas páginas e aquela coisa toda. E lá em casa nós quase compramos umas de, acho que quase R$8.000, só que quebrada, né? Na loja. Falei para minha esposa, você quer comprar uma televisão? Olha que bonita, né? Aquela Smart TV, né? Reconhece o rosto e tal, feio que nem eu, assim não vai ser difícil, eu só tenho eu, ainda bem. Ela falou assim, mas você é louco, tem tanta coisa para colocar em casa, colocar uma televisão tão cara, se não, quebrada ainda. Ela, por quê? Eu falei assim, dá uma olhada, o Lucas estava assim, ó. Ficou tão nítido a imagem do cachorro, daquela marca bonitinha lá, como chama? Golden Retriever, que ele foi passar a mão no cachorro e a televisão fez assim. Aí meu coração gelou, eu segurei e falei, Lucas, sai daí. Mas esse menino, né, só ouve a mãe. Eu falei, então, se você não quiser levar uma televisão quebrada, vamos tirar o Lucas dali. E ele estava babando assim, ó. E aí passou um outro joguinho que fazia um movimento e ele queria ficar jogando. A televisão tem tirado as nossas crianças da frente daquilo que seria bom, e eles estão gastando muito tempo na frente do computador. Montei uma parede de escalada lá no Belém, há muito tempo atrás,
A igreja do Belém fez uma ação social, tal. Um cara trouxe lá da igreja e falou assim: olha, trouxe meu sobrinho aqui, deixa ele subir. Então, não, tudo bem, colocamos o equipamento, o menino foi subir na parede. 10 anos. Ele estava travado, acima do peso, não conseguia ter coordenação motora para alcançar os pontos de subida, de escalada. Ele falou, ele fica o dia inteiro na frente do computador. Mas você que é da minha geração vai lembrar de uma turma muito bacana. Eu assisti essa turma, ficava empolgado quando passava ele, eu não sei se passa ainda. Era uma turma de gatinhos bonitinhos e fofinhos. Todos eles não trabalhavam e para conseguir alguma coisa tinham que passar a perna no guarda. Representado, o guarda, qual é o nome dele? Guarda Belo, o pessoal lá de cá conhece. Que a turma, onde é que o chefe deles morava? Uma lata de lixo. O manda-chuva, já conhece. Aquele tempo, a menção que o desenho fazia era que você tinha que ir de encontro a tudo que era certo. Mas gato é assim mesmo, Fernando. Gato não trabalha, gato não tem casa, ele brinca com quem ele quer, ele recebe o brinquedo de quem ele quer. A Igreja Adventista tem colocado bons programas através da Rede Novo Tempo, e isso a gente não pode deixar de negar. E é aí que a gente tem que selecionar os programas, o tempo de exposição. Uma das coisas que eu vejo, parece que 4 horas da manhã o pessoal coloca algumas coisas no Facebook lá, que foi dormir 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu não consigo fazer isso. Consigo ficar na frente do computador até para pesquisa mesmo da faculdade, alguma outra coisa, 2 horas no máximo. A Escola Adventista botou um professor para fazer uma palestra, o professor Pierre. Eu aconselho a todos os pais a ouvirem, até os que querem continuar estudando, mesmo que seja de idade de cabelos brancos, como eu e o Cacá, né? Se você quer aprender alguma coisa, escreva. Não fique muito tempo na frente do computador. Não se preocupe em a imagem que está fazendo ali. Você fica muito tempo na frente do computador e depois vem para o clube assim, né? Sonado. O computador manda uma radiação ali, a televisão manda alguma coisa que deixa o seu cérebro ativo. As pessoas que são mais voltadas na área de saúde devem entender muito melhor do que eu. Eu já ouvi alguma coisa sobre isso na faculdade, tive uma palestra também. O seu cérebro fica ligadão. E aí você, nossa, são 3h30 da manhã, eu tenho que acordar cedo, vou dormir. Você dorme? Fica na cama assim, ó, os olhos estatelados, que nem um zumbi, virando de um lado para o outro, e tem alguns que eu estou sem sono mesmo. Volta para o computador. Cuidado com isso. Comece a policiar o seu tempo ali dentro. E é isso que tem acontecido. E para você ter uma noção do que é realmente aquilo que você vê, abre a sua Bíblia lá em Mateus 6, 23, ou 6, 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Aquilo que você vê na televisão vai ditar algumas coisas para você. Se você absorve muitos filmes de ação que deixam você com aquela vontade, aquela ira, você vai ser realmente uma pessoa nervosa. Se você assiste muito documentário, ou jornais, né, que falam ali sobre a especulação da notícia da morte, aquela coisa toda, você vai ficar com medo de sair de casa. Os comerciais de televisão e outras coisas mais. Os desenhos animados, e a gente não pode falar mais sobre isso, porque isso é um assunto que já passou do limite na igreja, mas toda a geração tem crescido e sido influenciado por essa televisão. Todas as crianças têm sido ditadas, colocadas na sua frente, coisas que fazem mal para a sua saúde, está sendo refletido no seu corpo, e competem com ele
que fazem com que eles andem mal, se vistam mal, se alimentem mal. E isso tem destruído todos os nossos desbravadores aos poucos, sem que a gente perceba, porque às vezes é muito mais fácil deixá-los na frente da televisão, que assim eles ficam quietos, e os que têm crianças pequenas, como eu, em casa, o Lucas nessa idade, quando está na frente da televisão está quietinho. E eu sou conivente com isso, porque tem alguns desenhos animados que eu gosto, mas eu procuro assistir com ele quando eu vejo que tem alguns ali que tem umas coisas muito psicodélicas, falando mal de Deus, aquela coisa toda que o Ben 10 a gente sabe que é, tem que cortar. Aquilo é uma influência para as nossas crianças. E uma das outras coisas que vocês vão conviver comigo, que também vão fazer parte ali, junto com a televisão, que ela está ligadona ali olhando, esperando o seu tempo, são as más companhias. Olha só as más companhias. As más companhias fazem parte da televisão. Mas o que é as más companhias? Por favor, as más companhias, vão lá. Fique ali do lado da televisão. Se os meios de comunicação são uma influência direta e secreta, porque muitas vezes, longe de tudo e de todos, as crianças são tentadas a clicar em coisas erradas, as más amizades são diretamente ligadas a uma coisa que você, pai, vai concordar comigo. Por favor, má companhia lá, já está conversando com a televisão. Segura aí na corda também, má companhia. Pode segurar que a corda aguenta vocês dois. E olha só que eles já estão querendo, né? Arrancar o menino da igreja. Calma, calma, má companhia. As más companhias mudam o modo do nosso filho e de repente você vai perceber que ele começou a andar diferente. Ele começou a falar diferente. Ele começou a mudar o vocabulário. As gírias começam a aparecer de forma mais rápida. Mas o gosto pelos grupos sociais nessa idade são marcantes. Tanto que as unidades são separadas por idade. A Fabiana fez parte da Raposas, não, só Raposas, né? E tem conselheiros que eu vou conversar às vezes em algum clube. O cara começou, às vezes, passou quase todas as unidades, exceto das meninas e assim por diante, por causa da evolução da idade. Aquele grupo de amizade ali é uma influência direta. E aí muitas vezes a gente vê que as crianças são, às vezes, trazendo para dentro de casa aquilo que eles ouvem. Minha mãe, às vezes, não gostou, às vezes não, ela nunca gostou que eu tivesse muitas amizades na rua e mais para frente a gente vai comentar sobre isso. E eles acabam mudando o seu jeito de andar. Eu tive um professor no Senai que ele foi estudar, fazer um curso e começou a conhecer uns novos amigos que ele até disse que andava até com o corpo torto, porque era o jeito do pessoal andar. Entrou na Força Aérea, se eu não me engano foi na Força Aérea no Exército, e deram um serviço para ele, lá, cabeça raspada já de uniforme, e como ele já tinha um certo grau de escolaridade, deram um serviço para ele fazer. Aí o sargento pediu para ele fazer uma anotação, ele simplesmente disse: o que é, meu? O sargento parou, olhou. Primeiro ele ficou 3 dias de prisão, né, até aprender toda a sua hierarquia. Então, e outra coisa que tem acontecido com a gíria, com essas coisas que tem mudado, colocado na cabeça das crianças, é a influência que eles trazem por um detalhe muito importante, pai. Você quer virar um super-herói? Você quer ser o super-homem da casa? A dica é você ser o herói do seu filho, porque muitas vezes as más companhias, elas são mais apegadas, porque as brigas em casa, eles não têm com quem desabafar, eles se desabafam com seus amigos, sejam eles do clube, sejam eles da igreja, sejam eles da escola adventista, os amigos da rua. Quando ele briga com o pai, ele não tem para onde correr. Quando ele briga com a mãe, quando ele apanha e acha que foi injustiçado por aquilo, ele fica revoltado, ele corre lá para as amizades. E se essas amizades começarem a inculcar alguma coisa errada na cabeça dele, ele vai absorver aquilo de uma maneira tão grande que você vai ficar de boca aberta quando ele entrar em casa com outras atitudes. Uma das coisas que mais tem afetado a nossa vida são a forma com que as outras pessoas trazem alguma coisa para você. E crianças, eu vou dizer uma coisa para você: boas amizades são aquelas que respeitam as suas individualidades.
O Exército Real, ele foi responsável por muitas amizades que eu tenho aqui e que formaram outros clubes, porque eles se espelharam ali no Kaká, se espelharam no Johnny que está ali quietinho. O pessoal via esse pessoal trabalhando com desbravadores e fazia vínculos de amizade. Olha, me explica como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. O Clube de Desbravadores de Guarulhos tem boas amizades que duram até hoje, que passaram por gerações. E não adianta você pensar que isso não vai ser diferente com você, que é do Exército Real. Porque quando você crescer e estiver no lugar da Fabiana, no meu lugar aqui, a responsabilidade vai pesar para você. E quando você precisar de ajuda, você vai lembrar de um amigo que você fez um acampamento. E um dos clubes mais antigos aqui da região de São Paulo, que teve também muitas influências para todos aqui de São Paulo, acho que para o Exército Real também, ele fez um apelo e começou a formar o seu clube de desbravadores lá numa comunidade carente, uma favela mesmo. E num curso, uma vez ele conversando com a gente, ele disse o seguinte: olha, eu comecei meu clube de desbravadores e aí as crianças aceitaram aquilo de um jeito, da forma que eles entraram no clube, mas eles eram carentes, não tinham muitos, tinham a roupa que a gente vê, uma roupa bonita para vir à igreja, eles iam com um jeito que tinham. E quando eles iam para a igreja, os pais viam aquelas crianças de comunidade carente chegando, abraçavam seus filhos e não queriam que se misturasse. E algumas vezes os pais falavam o seguinte: lá vem os maloqueiros do Fernando, que é o Clube Leopardos Azuis. Comigo foi diferente. Quando eu entrei no Clube de Desbravadores, com essa energia toda, com esse calor todo, com aquela bagunça toda que a gente fazia, não falaram lá vem os maloqueiros do Fernando, assim, lá vem o maloqueiro do Fernando dentro da igreja de novo. E eu conseguia fazer boas amizades, tanto que um dos meus melhores amigos que eu tive no clube, eu acho que um ano de diferença de idade, a mãe dele proibiu ele de andar comigo, porque eu era uma péssima influência para ele. E quando a gente é jovem, não importa aquilo que você faz, aquilo que é para você. Se a gente fala dentro da igreja que não pode ter música com bateria dentro da igreja, os jovens vão ouvir música com bateria, porque eles têm esse calor, o vigor da juventude faz com que eles passem por cima de tudo, porque é bom para eles. Não, isso não tem nada a ver, não afeta a gente não. As más amizades, elas ficam esperando o ponto certo. E depois que um tempo passou, esse meu amigo saiu da igreja. A gente não tinha tablet, não tinha celular. O gosto que a gente tinha de ir à igreja era, depois que acabava o culto, ficava todo mundo na porta da igreja conversando. E demorava para sair dali. Como tinha assunto, como tem assunto no clube, não é, Fabiano? Como é gostoso a gente ver essa criançada se animando. E toda essa decoração aí foi de gente que já foi desbravadores. Os conselheiros ficaram aqui. Eu fui embora daqui ontem às 11. Eles ficaram aqui terminando e já tinham vindo na quinta-feira, né? Saíram meio que no arrasto, né? A pessoa que eu acho que ia passar a noite aqui. A dedicação é muito, porque o vínculo de amizade que se faz é bom dentro de um clube de desbravadores. Só que o mundo lá fora oferece algumas amizades que distorcem você. Eu, quando comecei a ser desbravador, os amigos da rua riam de mim. Eles tinham ali o seu time de futebol e eu, sinceramente, eu sempre era a salvação do time de futebol da rua. Principalmente quando eu saía, não sei porque o time ganhava, né? Mas eu sempre joguei muito bem futebol, era a salvação. E já por isso comecei a me dedicar a alguns esportes individuais que o clube oferecia. E era isso que atacava um pouco, atrapalhava a vida dos desbravadores. Ainda ataca. E se você ler lá em Provérbios 13 a 20, você vai entender o que é as más companhias. Acompanha comigo o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará vil. Procure andar com quem é sábio. No clube de desbravadores, você que está representando o clube todo, você será sábio também, porque você está andando com pessoas sábias. As más companhias não andam sozinhas. E eu gostaria que a outra pessoa que representa um marco fundamental na vida do clube se levantasse e fosse lá, porque essa coisa que
tenho certeza, andar junto com as más companhias, que são as drogas. Onde estão? Elas estão lá, estão as drogas. Ela levantou minha sorrateira, está indo lá para o fundo. Tenha calma, preste atenção e olhe, porque essas substâncias elas evoluíram não tanto quanto a tecnologia, mas elas são presentes na vida das crianças. Por incrível que pareça, a televisão caiu por si, a igreja adventista faz parte disso, e tiraram os comerciais de cigarro, aquela coisa toda que fazia um vínculo com algumas atividades esportivas, se complementando, olha lá. Está vendo? Tiraram da televisão a propaganda de cigarro, que deu uma aliviada um pouco. Substâncias entorpecentes são colocadas dentro do seu organismo de uma forma que deixam você assim, ó, ligadão. Você que está dormindo agora, se tivesse tomado alguma substância que te deixasse legal, e eu não vou falar o nome de cada uma delas, porque eu não sou especialista nisso, eu sou simplesmente uma vítima daquilo que eu vi, de crianças que fizeram parte do clube e usaram drogas. E o que mais me deixou chateado, eu falei para o Sandro que ia falar mal dele, eu preciso procurar esse cara para falar com ele. O Roberto Guarda falou de algumas pessoas que começaram a usar drogas dentro do clube dos drogadores, mas eles esqueceram de dizer que eles estão na igreja e voltaram para uma clínica de recuperação de dependentes químicos, porque tiveram, na geração deles, alguma coisa cravada no coração feita pelo clube dos drogadores. Se não fosse por isso, tenho certeza que eles não teriam voltado, porque um dependente químico por si só ele não tem forças para voltar. Um dependente químico, ele precisa da ajuda, precisa de que alguém tire ele dessa situação. Esse meu amigo que eu contei para vocês, a mãe dele depois veio me procurar e falou assim: como é que a gente vai fazer para ajudar meu filho a voltar para a igreja? Ele tinha se envolvido com pessoas que começaram a influenciá-lo, começou a beber, e aí ultrapassou os limites. No ano de 2009, às 4h30 da manhã, o telefone tocou lá em casa. Eu pensei que era a irmã dele que estava de viagem para a África. Ela disse: não, eu preciso que você me ajude a buscar o corpo do irmão. Ele ficou tão magro que a correnteza arrastou ele num rio aqui, ali depois da Praça 8, indo ali para o Jardim São João. Quando chove aquilo ali, tudo vira um rio. E foi arrastado. Morreu afogado ali. O corpo dele só foi achado. A gente foi na quinta, na sexta. No sábado, o corpo dele foi achado. Quando as águas baixaram, o corpo subiu. Ele estava tão fraco que a cunhada dele disse o seguinte: ele não conseguia arrastar um sofá, em virtude de tudo que ele usava nos bares, influenciado pelas más companhias. As drogas corroem o seu corpo, destrói aquilo que você tem de melhor, o templo do Espírito Santo. E não adianta, pai, você falar para mim: Fernando, isso é um assunto tão batido. Se a igreja não ajudar a manter essas crianças aqui dentro, a gente vai acabar perdendo tudo. E não adianta você falar: mas o Clube de Desbravadores isso, aquilo, e eu vou falar agora de peito cheio que eu nunca vi uma igreja dar tanta ajuda para o Clube de Desbravadores que nem a Central de Guarulhos faz. E a gente tem que dizer amém. Em outras igrejas a gente sente uma certa resistência. As crianças são influenciadas por drogas e às vezes eles brigam em casa, se ajudam ali, ficam um pouquinho e vão sendo oferecidos alguma coisa para ele que vai testar a amizade deles, né? A droga é desgraçada, não dá um recado aqui pra gente. E eu vou falar uma frase que ficou na minha cabeça, que a Carla falou, que a mãe dela disse, e eu gostaria que você, jovem, abrisse seus ouvidos para tudo que está acontecendo na sua vida. As drogas, as más companhias e a televisão saiu, ela está voltando ali, a televisão estava fora do ar. Foi influenciar outras coisas, ela está fora do... Chegou a televisão. A mãe da Carla disse o quê mesmo? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Então, se você está lá escondido na frente do computador vendo quem não devia, uma hora vai aparecer. Se você está usando drogas, vai chegar uma hora que o seu corpo vai precisar tanto que vai desgraçar o seu corpo.
você vai começar a fazer coisas que você não quer fazer, mas a dependência química vai sugar as energias que você tem. E aí está armado o nosso campo de batalha, irmãos. Olha aí para você ver, dá só uma olhada. Televisão, drogas e más companhias. Eu vou pedir para vocês agora, e você venha para cá, estica a corda contra eles. Fique de costas para mim. Pode esticar, estica a corda. Estica a corda. As más companhias vão fazer uma forcinha aí, por favor. As drogas e a televisão pode esticar também. Quando eu contar 3, eu quero que vocês puxem. Vamos lá? Quero que você puxe. Carlos, né? 1, 2, 3. Força, rapaz. Força. Você vai tentar de novo? Tá bom, tá bom. Vem aqui um pouco. Gálatas 5, 21. Eu gostaria que alguém procurasse aí para mim. Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Achou isso? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino dos céus. O que os irmãos viram aqui que aconteceu agora? Foi injustiça? Desigualdade? Temos algum advogado de plantão aí, Marcelo? Daí? Foi abuso de menor isso aí? Não, irmãos, foi nada disso. Foi um massacre. O menino foi massacrado. Ele foi triturado por coisas que estão sendo atacadas na vida dele todos os dias. Todos os dias isso acontece. Mas existe alguma coisa que a gente pode fazer para que isso mude? A gente vai ficar sentadinho aqui esperando acontecer alguma coisa? Eu gostaria de pedir a ajuda de alguém aqui do Exército Real para ajudar o nosso amigo. Eu gostaria que a diretora fosse lá para a gente ajudar. Diretora, olhando agora para o tamanho das drogas, o tamanho das más companhias e da televisão, você acha que consegue sozinha? Vamos tentar, diretora? Atenção, vamos esticar a corda. Preparar, pode puxar. Com ele junto, ajuda a diretora aí. Você é representante do clube agora também. Pode puxar, força. Opa, deu uma. Opa, tá bom, tá bom. Eu vou perguntar para o Clube Exército Real. Nós vamos ficar aqui sentados esperando esse massacre continuar? O que a gente vai fazer? Então vamos ajudar. Eu quero saber se tem mais alguém aqui na igreja que é capaz de ajudar essa turma. Eu quero saber se tem algum ancião que é capaz de ir ajudar. Se o diretor JA, se tem alguém da diretoria JA, se vai ajudar. Se tem algum pai de desbravador que quer ajudar essa criançada. Sabe por quê? Calma. Vamos apelar, gente. Calma. Eu só quero que vocês prestem atenção no seguinte, o quadro ficou diferente agora. Eduardo, você está do lado da televisão? Está do lado do pessoal? Desculpa, mas... Só para ter certeza de que aquilo que você tem nas mãos, daquilo que a igreja tem a capacidade de fazer e pode mudar esse quadro. Quer ver só uma coisa? Preparar, apertar, pode puxar, puxa. Tá bom, muito obrigado. Tá bom. Pode sentar. Podem se sentar. Tá bom? Clube Exército Real, prestem atenção.
Atenção, clube. Atenção, clube, silêncio. Agradeço a participação de todos ali da igreja, né? O pessoal vai dar uma ajumadinha do tapete ali. As drogas, as más companhias foram puxadas para dentro da igreja? Não. Vai chegar um ponto em que a influência que os irmãos mostraram aqui vai deixar essas coisas lá fora. As crianças vão saber discernir o que é certo e o que é errado. E eu disse para os pais: você quer ser o herói do seu filho? Oxalá a gente não precisasse de clube de desbravadores na igreja, porque o clube de desbravadores foi feito porque os pais abraçaram as responsabilidades da igreja e deixavam as crianças em casa. E isso é uma história que está lá no site desbravadores.org. As crianças não puderam participar de uma atividade que os pais se reuniram para fazer, e essa eu vou colocar do lado de cá, porque é assim que tem mais pai de desbravador. As crianças: você não vai, a gente vai numa reunião. Assuntos da igreja vocês não podem participar. O menino pegou o telefone e falou assim: seu pai vai nessa reunião? Vai. E você? Não deixaram eu, vou ficar em casa. Vamos lá ver o que está acontecendo. Não, vou ligar para o resto dos... Tem mais esse que o pai está lá, a mãe está lá, opa. Foram tudo para lá e perceberam que os pais estavam numa reunião social, rindo e conversando sobre assuntos da igreja, e as crianças não tinham atividade. Revoltados, o que esses meninos fizeram? Coisa de criança. Puxaram o pneu dos carros dos próprios pais, correram e se esconderam na mata. Os pais, quando viram aquilo, ficaram assustados. Fizeram o quê? Ligaram para a polícia. Ligaram para a polícia veio, achou onde estavam as crianças. Que surpresa, né, pai? Seu filho murchou o pneu do seu carro porque você não deu atenção para ele. Quantas vezes você chegou em casa, jogou a pasta de lado e falou: filho, vou jogar bola no quintal. Mãe, quantas vezes você parou aquela arrumação da casa, correria com a janta, aquela preocupação, e falou: filha, vamos brincar de boneca? Se você não for o super-herói do seu filho, aquele cara que começa, que é o super-homem na televisão, vai ser. Se você não for o super-herói do seu filho, aquele cara lá daquela turminha da escola vai oferecer drogas para ele. E a gente tem casos de criança que começou a usar droga na escola de dentista. E isso me deixa arrepiado, porque toda vez que eu falo sobre isso eu desço do culto, porque ele falou para mim. Eu fui visitar uma casa de recuperação aqui perto, e ele falou o seguinte: Fernando, eu comecei a usar e ninguém percebia. E teve uma hora que eu estava usando cocaína dentro da Bíblia, dentro da igreja. Porque o pai trabalhava, a mãe trabalhava e sempre estudou escola adventista. Foi meu desbravador, eu falei: dá vontade de quebrar seu nariz agora para você não usar mais nada. No soco. E olha que eu sou fraquinho, não. Falou: e outra, eu estou com tanta raiva de você porque você passou por cima de mim. Ele falou: ninguém percebe, se nem meu pai e minha mãe perceberam. Chegava o sábado, o pai corria para as atividades da igreja, a mãe também preocupada. Aonde está a atenção que os nossos filhos merecem? Se reuniram depois os diretores, os pais foram quase, se não me engano, foram até multados por não darem atenção aos filhos. E isso tem acabado com eles. Foi aí que surgiu o Clube de Desbravadores, e a história vem evoluindo, que os clubes de desbravadores, e essa igreja, eu ia falar 80% dessa igreja tem seus líderes que fizeram parte do clube, mas não é. 90%, pelo que eu vi. Para que a gente possa encerrar, desbravadores, presta atenção numa coisa. Enquanto vocês vêm se colocando na posição para a gente cantar, que a música agora está certa, se a Rede Globo tem erro, o que a gente vai falar? Enquanto você vem vindo para frente, eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha um amigo no serviço que ele disse o seguinte: que ele queria um bichinho de estimação e achou no quintal um bichinho de estimação, morava no sítio. A mãe dele pegou o bichinho de estimação, pediu para ele: traz para mim esse bichinho de estimação para mim ver. Ele queria aquele bichinho de estimação de todo jeito. Chorando: tá bom, traz lá para mim ver para você. Não, mãe, eu cuido, aquela coisa toda. Lá vem ele trazendo o bicho pelo rabo. Olha, mãe, que bonitinho. A mãe dele deu um tapa na mão dele. O bichinho caiu no chão, ela esmagou o bichinho com o pé. Era um escorpião.
Você acha que tudo que você tem fácil na sua mão é bom para você? Mostra para o seu pai e para sua mãe. Você quer comprar alguma coisa? Mostra para o seu pai e para sua mãe. Você quer um bichinho de estimação? Mostra para ele. Porque eles vão mostrar para você o que é melhor para você. Pais, que vocês, que nós pais, possamos ser realmente os heróis das crianças. E que esse quadro que nós vimos estampado aqui não seja um quadro que se repita em lugar nenhum mais. E se seu filho cair alguma vez, não acabe de massacrá-lo, ajude a se levantar. Seja o herói do seu filho. Deus nos abençoe.